A estética íntima feminina tem sido um tema bem discutido ultimamente na mídia e hoje nós vamos conversar com a doutora Michele Pena, médica ginecologista, que vai tirar nossas dúvidas sobre as recomendações, os procedimentos e os benefícios para as mulheres. Doutora, seja bem-vinda. Muito prazer, Saletiel. O prazer é sempre meu estar conversando com você. Doutora, quando falamos de estética íntima, estamos falando de que exatamente? O que incomoda as mulheres? Nos últimos tempos, esse nome, essa terminologia estética íntima está bem divulgada, mas na verdade são alguns procedimentos que visam a melhora tanto funcional da região íntima, quanto de alguns fatores anatômicos que para aquela mulher está incomodando. Alguns fatores também dito estéticos, como escurecimento da pele, ou até mesmo alguns fatores que podem acontecer depois de um envelhecimento, depois da menopausa, como a flacidez e tudo mais. Então, ganhou esse nome estético. Então, o que geralmente acaba incomodando a mulher? Nós sabemos que, com o passar dos anos, o nosso corpo vai mudando. Então, alguns fatores como flacidez na região íntima. Em algumas mulheres, após a gestação, você pode ter uma mudança da coloração da região íntima, ficando um pouco mais escuro. Existem algumas alterações dos lábios da vulva que podem ficar maiores ao longo dos anos, ou muitas vezes as pacientes já têm esse volume aumentado desde a adolescência, e isso acaba atrapalhando no uso de calças ou de alguns tipos de vestimenta. Então, esses procedimentos para melhorar essa parte íntima, essa parte da mulher, acabou ganhando o nome de estética, mas são procedimentos extremamente simples e que melhoram muito a qualidade de vida da mulher. Não tem como separar estética de saúde, né? Porque a pessoa que está insatisfeita com a estética, que tem algum constrangimento, insatisfação com o próprio corpo, isso gera uma insegurança, né? Afeta a qualidade de vida como um todo. Vai gerando um ciclo vicioso para aquela mulher. Se ela não se sente bem consigo mesma, independente da área, como por exemplo a área íntima feminina, se ela não se sente bem, ela acaba ficando um pouco mais depressiva, um pouco mais introvertida. E com isso ela acaba muitas vezes ela acaba se retraindo em algumas situações, seja num novo relacionamento, às vezes no uso de algum tipo de roupa, uma roupa simples como calças de ginástica. Então, existe realmente uma piora da qualidade de vida daquela mulher. Eu acho que o que a gente tem que desmistificar muitas vezes é o termo estética como uma coisa fútil, e não é. Você estar lidando com essa parte estética, você vai trazer benefício sim para a mulher, né? E para o indivíduo como um todo em relação à sua saúde, principalmente a mental. Doutora, agora vamos falar de alguns procedimentos. O procedimento, por exemplo, para clareamento, o procedimento que reduz o incômodo seria dos grandes lábios. Cita quais são os mais comuns e quais as técnicas empregadas para resolver. Então, a gente pode estar utilizando fazer o clareamento da região da parte da vulva de grandes lábios, principalmente às vezes depois de pacientes terem alguma intercorrência, como na gravidez, que você altera a coloração. Uso de medicações realizadas, procedimentos realizados por profissionais habilitados, então você utiliza medicações clareadoras com o uso de, às vezes, tecnologias como laser ou microagulhamento para você fazer a entrega do medicamento naquele tecido para você ter o fim que você deseja. Pensando em procedimentos mais cirúrgicos, a gente tem a redução dos lábios internos, ou também chamados pequenos lábios da vulva, que comumente tem o nome de ninfoplastia. Em algumas mulheres, você pode ter alteração da anatomia dos grandes lábios, dos lábios externos, e com isso você pode ter uma flacidez ao longo do tempo,
ou até mesmo o aumento do tecido naquele lugar. Então, você pode ter uma diminuição, realizar a diminuição dos grandes lábios e também o estímulo com colágeno, com preenchedores, com bioestimuladores. Uma outra parte que também se diz estética, mas não é só estética íntima, é o uso do laser ou das energias, como radiofrequência, na região vaginal, para melhorar o ressecamento vaginal, e com isso você ter uma melhor lubrificação, por exemplo, no ato sexual. Você também melhorar a quantidade de água num tecido, principalmente na vagina, diminui o risco de infecções urinárias e alterações como corrimentos. Então, por mais que se fale em estética, no caso da região genital feminina, você tem uma melhora não só, e uma melhora não só dessa parte estética, mas sim alteração de diminuição de patologias como infecção urinária, por exemplo. Então, esses são os mais comuns que a gente faz. Doutora, e esses procedimentos, eles não trazem nenhuma alteração na vida sexual, só melhorias. Por exemplo, as pessoas têm o receio, eu já escutei algo a respeito, de perder a sensibilidade e atrapalhar o prazer, por exemplo. Tudo tem que ser muito bem avaliado, porque no caso de um excesso das alterações dos lábios internos ou de capuz, de clitóris, dessa parte da vulva, você tem que ponderar muito a retirada do tecido para que você não tenha um prejuízo da função daquele órgão. Então, é lógico que nessas horas você tem que ter um profissional habilitado, porque se você retirar demais o tecido pensando só na parte estética, você pode correr o risco, sim, de alterar a anatomia e ter um prejuízo da função. Então, sempre nesses casos, procurar profissionais habilitados. Isso é um alerta muito importante, porque, como estamos falando de estética, embora a doutora já deixou muito claro que se trata de saúde, se trata de funcionalidade, hoje é comum diversos profissionais divulgarem procedimentos e nós estamos falando de algo muito sério. Então, deve-se procurar um especialista qualificado, porque os prejuízos podem ser irreversíveis, correto, doutora? Exato. Sempre procurar um médico, principalmente que trabalhe nessa região genital feminina, que seja ginecologista. Ninguém melhor do que nós, que estudamos por muitos anos toda a região anatômica, para poder realizar os procedimentos, principalmente cirúrgicos, da melhor forma possível. A gente tem que lembrar que a diferença entre um bom resultado e um resultado insatisfatório, muitas vezes, é a técnica aplicada. Por exemplo, no caso de um clareamento com o uso de um laser. Se eu pesar um pouquinho a mão no uso do laser, junto com a medicação, eu posso ter efeito contrário na pele da paciente. Então, a gente sempre tem que pensar que quanto mais o profissional estuda, é gabaritado, as chances de resultados insatisfatórios são menores. Doutora, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Com certeza, Saletiel. Muito obrigada a você pela oportunidade de estarmos conversando sobre isso. Muito obrigado você também pela companhia. Você já segue o Doutor TV nas redes sociais? Podemos nos comunicar por lá também. @canal Doutor TV no Instagram e o nosso canal no YouTube, youtube.com/Doutor TV. Te espero lá.